Então vamos lá, retomando um módulo de finanças comportamentais, agora a gente vai retomar o tema com Mark Douglas, né? Eu sou um grande fã de Mark Douglas, infelizmente ele faleceu há pouco tempo, quando ele estava aí na produção do seu terceiro livro. Espero que a viúva dele o publique do jeito que tiver, tá? Porque com certeza tem coisa boa aí, porque os dois primeiros livros dele são excelentes. Quer ver? Eu acho que eu tenho eles aqui em algum lugar, a capinha deles. Quer ver? Ó, abrir. Que Mark Douglas. São esses dois aqui, ó. "90% do sucesso é controle emocional e só 10% é análise", né? Olha os dois livros dele, clássicos, tá? São dois livros mandatórios para todos vocês, sem exceção, beleza? Tem que ler. E também um outro que completa aí os três livros que eu acho que são sensacionais é o livro do Andrew Smith, que é o Armadilhas Mentais para Traders. Tem em português sim, inclusive só em Portugal. Só em Portugal, na FENAC de Portugal, não tem aqui no Brasil. Mas tem em PDF, tá? Eu tenho eles em inglês. Aqui, ó. Ó, um tá até aqui à mão. Um tá até aqui à mão, ó. Ok? Muito bom, mandatório. Tem também o do Martin Pring, que só tem no site do Márcio Noronha. Também é outro livro mandatório. Martin Pring não é apenas um cara que falou de psicologia. Um dos melhores livros de análise técnica, um dos mais antigos, que eu encontrei num sebo nos Estados Unidos, em Nova York, é esse aqui, do próprio Martin Pring. Então é do mesmo cara. Só que esse aqui tem em português que o Márcio Noronha traduziu e só tem no site dele para comprar. Tá ok? São livros que a gente tem que ter na nossa biblioteca de trader, né? A gente não pode estar nisso só pelo dinheiro. A gente tem que gostar do negócio, a gente tem que estudar, a gente tem que se desenvolver sempre, sempre. Com qualquer profissão, não no freelance. A gente tem que estudar, tem que trabalhar, né? Não tem como, não vai cair do céu. Bom, então vamos lá. Então vamos entrar com Mark Douglas agora. Bom, aqui tem um super suprassumo do livro Trader Disciplinado, do Mark Douglas, tá ok? É, os principais bullets, principais insights do livro dele, o Trader Disciplinado. O que que ele fala, né? 80% depende de controle emocional, 20% de análise, ou 90-10, né? São números que a gente encontra na bibliografia em geral e que muitas pessoas passam batido por isso, né? Quase que uma unanimidade, todo mundo comenta isso. Mas mesmo assim continuam pecando nas mesmas coisas. Continuam pecando na falta de controle emocional. E como é que a gente tem controle emocional? Aí tem as técnicas que a gente vem desenvolvendo aí na sala, de só operar a favor da tendência, né? O Tabajara, que foi aquele setup que eu criei, um setup, eu chamo Tabajara porque ele é um setup mais tosco que existe, né? Porque ele não tem nada demais, ele não é um setup de verdade, né? Não é um setup. Ele é simplesmente análise técnica tradicional e tá aqui, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Vou mostrar aqui no índice, ó.
o Tabajara e um gráfico clássico. Tabajara, né? Tabajara aqui, faltou a média de 200, que eu não... Ó, o Tabajara e o gráfico clássico, né? O que mudou? Só as cores, para a gente ficar ligado. É um setup ansiolítico. Eu não vou comprar quando não tiver verde. Eu não vou vender quando não tiver vermelho, né? Então, se as pessoas não estão tendo resultados satisfatórios, consistentes, e continua ignorando que é por conta de controle emocional, não vai mudar nada. É aquela frase do Einstein: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, é, a gente tem que, de alguma maneira, em algum momento, parar e mudar tudo. Acho que a maioria que está com resultados inconsistentes acredita que naquelas frases também clássicas de mercado financeiro, de bolsa, que 10 mil horas de tela o cara vai estar bom. Então é questão de tempo, né? Que vai aprender. Não, não é questão de tempo. Não vai ser por osmose. Não vai ser tomando porrada que você vai aprender. Vai ser parando de tomar porrada. E como para de tomar porrada? Se atentar para a questão do emocional e trabalhar para resolver isso, né? Aquela frase que hoje mesmo eu ouvi lá na sala, né? Hoje eu vi pelo menos duas pessoas em inbox e Skype. Ah, sempre que eu compro cai, sempre que eu vendo sobe. A pessoa já entra, ela já afirma. Mas porque talvez ela está operando errado, então. Porque não é normal isso. É sempre que ela compra cai, sempre que ela vende sobe. Não é normal. Uma vez ou outra, mas stop, tudo bem. Mas sempre, e ela já entra no trade com essa certeza que vai acontecer isso, pô, tem uma coisa errada. E ela já entrou na fase do desprezo. A falta de confiança é tamanha que ela não deveria nem estar operando, mas ainda assim ela insiste. O que ela está esperando? Que um dia pare de acontecer isso? Que pare de dar errado? Que de repente passe a funcionar milagrosamente? Que o mercado está conspirando contra ela? É isso? Que um dia vai desistir? Né? Não é o mercado que toma o nosso dinheiro, é a gente que entrega, a gente que perde. Né? O mercado, eles, né? Esses filhos da puta que estão lá, o da UBS, o Credit, os tubarões. A gente transfere a responsabilidade de todas as nossas derrotas, de todos os nossos loss, a gente transfere para os outros. Não são nenhum deles é culpado. Vocês acham que agora os grandes players, né? Eles estão aqui, eles estão sabendo que a gente está aqui fazendo um treinamento, conspirando para tomar dinheiro deles? É isso? Eles sabem que a gente está aqui de olho no dinheiro deles? Claro que não. A gente inexiste para eles. Mas a gente continua botando a culpa nesses caras. A gente continua tirando a responsabilidade das nossas costas, quando a responsabilidade é 100% nossa, de tudo que a gente perde. O jogo é difícil. É difícil. Não é fácil. O jogo é duro. Do outro lado, tem computadores de milhões de dólares operando em DMA4, em fibra ótica, com um servidor dentro de uma gaiola, do lado do servidor da bolsa, do Puma, operando em milionésimos de segundo, a arbitragem, por exemplo. Né? Sabia que a maior parte dos caras que desenvolvem algoritmos ou que desenvolvem esses modelos matemáticos, estatísticos, análise quantitativa, são físicos? Não são economistas, são físicos. Né? Os caras são geniais. Né? Engenheiros, físicos, eles vão tudo para o mercado financeiro, os melhores. São sugados pelo mercado financeiro. Né? Nobéis de economia. O jogo é duro. Você acha que a gente, com um curso de final de semana, a gente está pronto para bater nesses caras? Não. Isso é só um processo de aprendizado inicial. Tem todo um trabalho que começa segunda-feira para vocês, que é operar e analisar cada operação, para a gente sair do primeiro estágio e ir rumo ao quinto estágio, aonde operar é uma coisa burocrática, chata, onde o maior trabalho é o processo de estudar toda noite tudo que a gente fez, o que fez de errado.
né? Não adianta pagar R$ 1.000 num curso, legal, bacana, me investi R$ 1.000 num curso, aprendi análise técnica, e chega segunda-feira, toma R$ 2.000 de loss e deixa pra lá. Não, não, terça-feira vai ser diferente. Vai ser diferente porra nenhuma. Vai ser diferente se você pegar aqueles R$ 2.000 que você perdeu em loss e falar, isso aqui é uma aula. Eu não vou matar essa aula. Vocês pagaram por este curso, estão todos aqui agora assistindo a aula. E vão assistir amanhã. E vão assistir sábado o dia inteiro. Então por que, que a aula que o mercado deu, de R$ 2.000, vocês vão jogar fora? Tem que de noite, depois do pregão, se eu parei o dia inteiro, foram 9 horas. Dane-se. Quem falou para vocês que era fácil? Mentiu. Tem que chegar e ver o que, que eu fiz de errado, o que, que eu posso fazer diferente, o que, que eu posso melhorar. Tá ok? Tem que aprender com cada loss. Cada loss pode ser um prejuízo ou uma aula. E a cada aula você vai tomar menos losses. Porque aí você vai começar a construir um mindset, um trade system, e vai começar a ver, a ter paciência. Porque você vai começar a ver o que, que você faz que é errado para não fazer mais. Ok? Como eu falei, o tripé indissolúvel, indissociável. Análise técnica, finanças comportamentais e money management, manejo de risco. Não tem como ter sucesso sem essas três coisas estarem uníssonas, funcionando bem, azeitadas, uma engrenagem, as três rodando bonitinho. Esquece, não vai funcionar se uma das três pernas tiver bamba, vai cair, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, é óbvio, a gente vê aí nas redes sociais, nos grupos, todo mundo tá louco para ganhar dinheiro, né? Operando aí com R$ 2.000 na conta, tá operando 200 mil, né? Uma alavancagem colossal no dólar. Ok. É, e operando o dia inteiro, né? 9h30 da manhã já tomou 3 stops. Pode até ter tido 3 gains, mas não é normal. Com análise técnica, já em meia hora já ter feito 3 operações. Por quê? Porque você faz em meia hora 3 operações, em 9 horas você vai fazer 60. É isso mesmo? 3 em meia hora, 6 em uma hora, 6 vezes 9, 50. Você vai fazer 50 operações. 50 operações, você tem condição de fazer um diário de bordo com 50 operações, uma a uma, para saber o que, que deu de gain em cada uma, qual foi a entrada de cada uma, qual foi a saída, por que entrou, por que saiu, por que estopou ali, por que zerou ali. Ou seja, você não aprende nada. E com o tempo, você pode até estar ganhando, mas é questão de sorte. É questão de sorte. Né? É natural quando a gente tem uma expectativa, né? Como eu tinha, quando eu larguei a minha carreira na Microsoft para ser trader. Pô, trabalhava na empresa mais top de tecnologia na época. Na época a Google não era nada. A Apple tava. O Steve Jobs tinha acabado de voltar para a Apple, ele voltou para a Apple em 97, quando foi Microsoft 2000. Tava a Apple naquela, ainda era chacota. Facebook, porra, o Zuckerberg, acho que em 2000 ainda, né, ficava vendo revista de mulher pelada, nem pensava em montar uma rede social, eu acho, há 16 anos atrás. Ainda era adolescente, né? Porra, mas eu não era o que eu queria da minha vida. Eu queria liberdade. Eu tinha sido empresário antes para a Microsoft. Eu queria voltar a ser dono do meu nariz. Não queria ter patrão. Não queria tomar esporro porque não fiz uma venda, porque não consegui, né? Aquele negócio que quem é de fora acha. Quando eu saí da Microsoft, eu fui numa festa, acho que 2 dias depois de um amigo meu, e eu virei a peça rara da festa, né? Pô, como é que o cara sai da Microsoft? Tá maluco? E aí eu comecei a comentar as coisas que eu não gostava, não sei o que, e todo mundo falou, porra, também, também. Eu falei, que vocês estão na empresa? Ah, são as algemas de ouro. As algemas de ouro não me prendiam, não me prendiam. Aí largo a Microsoft com o dinheiro de um bônus maravilhoso que eu tinha ganho. Falo, vou ser trader, vou ser trader.
né? E de repente eu quebro, perco tudo, minha mulher é grávida. Cara, você acha que fica como a cabeça de uma pessoa? É destruidor. Toda a expectativa que eu tinha, toda a arrogância que eu tinha quando você da Microsoft, toda a arrogância que eu tinha quando amigos meus iam me visitar na minha casa, que eu pagava aluguel, e que eu falava que comprar casa o quê? É uma idiotice comprar casa, dá para fazer 10% ao mês, eu pago de aluguel 0,5% ao mês nessa casa. A casa na época custava cerca de 700 mil, seria hoje uns 2 milhões. Falei, pra quê? Imagina, se eu tenho 2 milhões e vou botar numa casa, pô, fazendo 10% ao mês, aquela arrogância, né? De quem realmente não sabia nada, achava tudo muito fácil. De repente tudo vai embora, é muito doloroso. E isso também pode ser igualmente doloroso no dia a dia. Cada dia que você fecha negativo, que você vê que teu sonho está mais distante porque teu capital diminuiu, aí teu risco aumenta de realmente o capital ir diminuindo, e cada vez você fica mais distante do teu sonho até que de repente você quebra, né? É, enfim, isso é isso que de repente a gente tem que estar trabalhando quando está operando, porque as expectativas não satisfeitas geram dor. Se é um stop ou outro, tudo bem, se você tem muito mais gain, legal. Se teus gains são maior que o stop, legal. Mas se você não tem essa consistência para ter isso, cada stop é uma dor. No quinto estágio, a gente toma stop e nem tá aí. Por quê? Porque a gente sabe que o trade system é vencedor. O stop faz parte da estatística de algumas vezes perder. A gente nem dá bola, a gente nem liga, né? A gente nem liga. Por quê? Porque a gente fez tudo dentro da regra. A gente fica incomodado quando sai da regra, como sair da regra na segunda e fechei o dia negativo. Mas são 15 dias com 14 dias positivos. Estamos fazendo uma enormidade de dinheiro? Não. Tivemos alguns dias muito bons. Desses 14, tivemos uns 4, 5 que foram espetaculares, coisas assim de 700, 800 pontos de índice, 20, 30 pontos de dólar, 15 pontos de dólar. Em geral, mas nas últimas 2 semanas tem sido mais difícil, né? O mercado mais volátil, mais tenso, mas estamos ganhando todo dia. Então a gente vai dormir com uma sensação gostosa. A gente não vai dormir com a sensação de vingança, de que eu sou burro, que eu sou estúpido. Agora, quando sai da regra, aí sim, porra, aí eu pisei na bola. Agora, você toma stop dentro das regras, normal, faz parte. O mercado está difícil, está mais volátil, né? Mas se eu fazendo isso todo dia na regra, eu sei que eu vou ganhar. Vou ganhar. Talvez todo dia, né? Pergunta aqui do Edmilson. Acha possível ser trader com consistência e trabalhar em outra profissão? Sim, sim, Edmilson. Mas aí você tem que adequar o seu trabalho com essa profissão de trader. O trader, você vai ser um trader profissional. Ser profissional não significa ficar dedicado o pregão inteiro. Ser profissional significa operar com profissionalismo, sem amadorismo. Só que você, para ser um trader profissional sem amadorismo, você não vai poder ser day trader. Esquece. Trader alt tab, principalmente se você, não sei se é o seu caso, mas trader que trabalha numa empresa, né, e fica dando alt tab quando o chefe passa atrás porque não pode ver o gráfico aberto, não esquece, não funciona assim. Trader que você não consegue ter concentração porque tem outras coisas em paralelo, esquece, não dá. Mas você pode ser um excelente swing trader, um excelente position trader, operar com profissionalismo e tocar essa profissão, caso ela seja a profissão da sua vida que você goste. Ou então exercitar tudo isso, esse profissionalismo, para um dia alçar voos maiores e fazer simplesmente isso. Não necessariamente ser day trader, continuar de repente fazendo só swing, mas com uma dedicação maior, com um time frame menor, 60 minutos, por exemplo. Né? Então, é tudo questão de o que você opera, qual o tamanho que você opera, qual o time frame que você opera, para adequar a tua profissão. Se você é autônomo, você é dono da empresa, é chefe, enfim, depende se dá para fazer day trade em gráficos maiores. 15 minutos, 60 minutos. Agora, 5 minutos é insano. Como é que você vai operar 5 minutos? Aí você não vai mais trabalhar. Tá ok?
E quando a expectativa não é satisfeita, né, cria um conflito entre como a gente queria que fosse e como acontece, e como realmente é. Né? As coisas não funcionam. Não funcionam. Né? A gente começa a ficar em total descompasso com o mercado, porque as coisas não estão funcionando. Né? Por quê? Porque o mercado não está atendendo a nossa expectativa, não está nos dando dinheiro, que era a nossa expectativa. Né? A questão aqui, um pouco até a ver com a teoria da perspectiva, né? A gente evita a dor instintivamente. Eu acho que muita gente não faz diário para não ter que olhar as cagadas que fizeram no pregão durante o pregão. Tipo assim, amanhã é outro dia. Cara, amanhã vai ser um dia igual a hoje, sempre. Principalmente se você está fazendo merda, vai ser um outro dia fazendo merda. Ah, mas eu ganhei dinheiro. Foi sorte. Talvez tenha sido sorte. Porque não tá se não tem um trade system, é sorte, é achismo, é dica de call de corretora, sei lá o que que é, mas se você não tem consistência, tem coisa errada. Tem que parar, né? Tem que parar. Como eu já repeti, falei ainda há pouco, Einstein. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa todo dia e achar que o resultado vai ser outro. Não vai mudar. Não vai mudar. Não adianta ficar negando, né? Ah, mas hoje eu me fudi porque, porra, teve swap do Banco Central. Ah, não, hoje eu me fudi porque não, sei lá, pacote do Temer trouxe mais volatilidade para o mercado. Não adianta buscar desculpa, racionalidade, racionalização, notícia de jornal para explicar por que o mercado virou contra você. Talvez o mercado não tenha virado contra você, talvez você estivesse contra o mercado desde o início, operando contra a tendência, por exemplo. O que é distorção de percepção, né? É quando tudo que é informação que vem de fora, a gente molda e seleciona só o que atende a gente, né? Para compensar o conflito do que o preço está mostrando, ó, está comprado, o preço está caindo. Aí você racionaliza, você procura você seleciona as informações para aquelas que atendem a sua expectativa do tipo, ah, o mercado está errado. O mercado nunca está errado, cara. O mercado nunca está errado. Só quem está errado é a gente. O mercado nunca está errado. Só quem está errado é a gente. Mas aí a gente acredita que o mercado está errado porque a gente pega uma notícia boa, né? De repente, para aquele papel que a gente está comprado, todas ruins, além do próprio preço que está mostrando que está caindo. O próprio gráfico, ser grafista, que mostrou divergência de baixa, mostrou alvo de Fibonacci, mostrou que chegou topo, montou pivô de baixa, mas você fala, não, não, mas esse papel tem um potencial bacana, porque olha só, a China, né, vai lançar um pacote de incentivo e, pô, vai começar a bombar de novo, então, compra de commodities. Quer dizer, isso começa a ser seletivo, né, para moldar no seu sistema mental, como você gostaria que o mercado estivesse se comportando, você quer moldar selecionando as informações que vêm de fora. Né? Na verdade, Bruno, é para tudo na vida, né? Muita coisa que a gente fala aqui vale para qualquer profissão, qualquer área, né? Comportamento entre marido e mulher, por exemplo. É, Conforme a gente vai tendo essa distorção de percepção, vai selecionando, vai negando, né, e as coisas vão piorando, a gente vai negando, vão piorando, de repente, ó, aquilo lá é como se fosse uma corda que se rompe, né? A gente vai esticando para um lado, o mercado vai indo para o outro, até que se rompe, e aí as ilusões que a gente tinha que ia voltar, isso acontece muito, eu lembro eu operando opções há 10 anos atrás, 15 anos atrás, de repente a gente toca que fizemos uma grande cagada, uma grande merda, e a gente fala, putz grila, como é que eu deixei chegar nesse ponto? Como é que eu pude ser tão burro? Tão burro? Como é que eu consegui fazer isso? Quem é que nunca pensou nisso quando tomou um grande loss, um dia horroroso ou quando quebrou? Eu já quebrei. Eu não sei se alguém aqui já quebrou. Na hora que você quebra, que você perde tudo, você para e fala: como é que eu deixei chegar aqui? Como é que isso aconteceu? Não é essa a pergunta? Como isso aconteceu? Você pode não ter habilidade para controlar o mercado, e não tem.
né? A gente não tem habilidade para controlar o mercado. O mercado a gente não controla, mas a gente controla a nossa percepção sobre o ambiente, né? Ou seja, ter objetividade para entender o que o mercado está dizendo. Ou seja, é, fazer a leitura correta do mercado. A gente não vai controlar o mercado, mas a gente tem como saber o que tirar as informações certas do mercado, não o que a gente quer. Se a gente começa a tomar perdas seguidas para tomar consciência do mercado de maneira forçada, é porque a gente está enviesado. A gente está enviesado, né? Ou seja, a gente, ao invés de procurar boas oportunidades, a gente continua insistindo naquele viés que é contrário ao do mercado. O medo de perder dinheiro está errado, perder oportunidade, né? Vai ser a sua motivação para agir ou não no mercado. Então, muitas vezes a oportunidade vem, a gente não age, por quê? Porque está com medo de perder dinheiro, medo de estar errado, né? Ou muitas vezes o contrário, a gente age antes da hora, porque está com medo de perder a oportunidade. É isso que a gente tem que trabalhar. Quando tem oportunidade, a gente tem que entrar. Mas a gente não pode ficar procurando por ela. Ela aparece para a gente. Ela aparece para a gente tem que ter a confiança, a segurança para entrar naquela hora. Se a gente não entra, é um erro que a gente tem que analisar justamente no diário para que ele não volte a acontecer. Então, o medo de perder dinheiro, de estar errado, perder oportunidades, como a gente viu, aqueles 4 medos, que acabam sendo a motivação para agir ou não. Então, às vezes, a gente não age quando é para agir, ou às vezes a gente age quando não é para agir, por conta desses medos. Ah, sim, o conhecimento que a gente adquire ninguém tira, né? Mas a gente tem que transformar esse conhecimento em grana, né? Senão não adianta. Não adianta ser como aquele exemplo que eu dei no módulo anterior, de um aluno que me procurou. Não adianta ser o melhor grafista do mundo se não transformar isso em dinheiro. Não adianta. Não adianta se ser melhor grafista se toda semana você fecha no negativo. O medo, acho que uma das piores características do medo é diminuir a nossa percepção das boas oportunidades. Boas oportunidades aparecem a todo momento. Boas, boas. Não estou falando de entrar a todo momento por impulso, mas boas oportunidades, por exemplo, no nosso setup. Aparece, às vezes demora, quando está em consolidação, mas quando a gente tem a paciência de esperar, de repente, depois de 1 a 2 horas, aparece uma puta oportunidade e tá aí, a tua meta do dia ganha, o teu dia ganho, o teu dia garantido, sua profissão, o seu sonho cada vez mais próximo de se tornar realidade, dia após dia, né? O medo diminui essa percepção. Por isso que agora o meu trabalho principal é tirar o medo e aumentar a confiança, para que a percepção fique à flor da pele só para as boas oportunidades. A gente tem que ignorar as outras. Tem que seguir as regras de um trade system. E aí, como a ansiedade é muito grande, a vontade de fazer dinheiro é muito grande, o medo de perder a oportunidade é muito grande, isso é muito difícil, mas é algo que a gente está trabalhando. Vocês vão perceber isso na primeira semana aí, junto comigo lá na sala. Né? O medo aos poucos vai inibindo a capacidade de ler o mercado. A gente chega, olha o mercado, não tem a mínima ideia do que fazer, porque é tanto medo que a gente não consegue. A gente perde as oportunidades por medo. Né? A gente só consegue enxergar, sabe o quê? Aquela situação onde você ia comprar, mas num lugar errado, e aí volta e você fala, tá vendo? Ainda bem que eu não comprei. Né? Você chegou num nível de medo que até aquelas operações por impulso você não faz mais. E aí você olha e fala, ó, tá vendo? Aquilo valida o seu medo. E aí seu medo fica cada vez mais forte. E aí quando tem oportunidade real, você não entra. Né? Isso é um círculo vicioso, tão horroroso, tão fácil de entrar e tão difícil de sair, né? Puta, é foda. Esse FD deve ser isso, mas é isso. Né? Se você tem 3 semanas positivo, nos últimos 2 dias devolve tudo, né? Então é importante entender essa relação negativa entre medo e percepção das informações que o ambiente nos dá. Porque senão a gente não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar.
É igual médico, um cirurgião que tem medo de sangue. Não dá, não vai conseguir operar, né? E o medo, como já estressando essa questão do medo, ele demora, né? Eu estava falando com alguns alunos esses dias que não estavam conseguindo ainda ter um resultado legal, e aí um deles falou assim: "Ah, eu estou entrando muito tarde, não estou entrando na hora que dá o sinal". Isso é medo, né? Isso é medo. Ficar com medo de realmente ali ser um ponto de entrada, e aí espera. Aí quando vai, o negócio realmente já confirmou que era uma entrada, aí ele entra. Eu tô atrasado. Eu tô atrasado. Então, onde a gente está fazendo RP, ou já ajustando stop, um trail stop, ele está entrando. Tá atrasado. Não está reagindo junto, né? E uma outra fonte de frustração enorme é quando a gente sabe o que tem que fazer, a gente é um bom grafista, é um bom analista, a gente tem um bom trade system, mas por questão de medo, né? Na verdade, a gente não tem um trade system, mas a gente faz uma boa análise, né? Porque se tem um bom trade system, teoricamente não é para estar com medo mais. Mas faz uma boa análise, né? Tem aquela sensação que está conseguindo fazer a leitura correta do mercado, mas não entra, a gente fica imobilizado, travado. E depois você vê, puta, realmente ali deu uma entrada e eu não entrei. Isso é uma puta fonte de frustração. Por exemplo, eu não gosto de operar abertura. Eu não gosto de apostar em fechamento de gap quando o mercado abre gapado, né, para cima ou para baixo. Esses dias abriu uns gaps monstros aí, eu olhava e falava, pô, eu acho que vai fechar o gap. E fechou, deu 40 pontos. Mas eu não quis entrar, porque eu estava achando, eu não tinha certeza. Como é que eu podia afirmar que ia fechar o gap? Por que eu podia afirmar? Ah, estatisticamente. Tá, qual a estatística que fecha o gap sempre? E aonde eu boto meu stop? Ele pode até fechar o gap, mas subir 10, 15 pontos em cima de mim, e aí? Eu vou ficar olhando? Vou pagar para ver? Vou botar stop lá no topo do dia? Né? Depois que já caiu aí 10, 15 pontos? Pode até ser, de repente eu fizer isso sempre, até, sei lá, acerto 60, 70% das vezes e ganho 30, 40 pontos, e às vezes que eu perder eu tomo 10 pontos de stop, 12 pontos de stop. Mas não é, eu não quero isso. Eu não quero esse tipo de operação. Eu não quero passar esse tipo de calor. Não está no meu trade system isso. Eu abro mão. Não é uma operação que vai me fazer ficar mais rico ou mais pobre. Eu quero, é longo prazo, eu quero operar com segurança, com tranquilidade. Minha prioridade é preservar o meu emocional e meu capital, ou as duas coisas simultaneamente, né? Uma depende da outra, né? Quer ver? Vou mostrar esse caso aqui, ó. Esses dias no dólar. Foi dia 14, ó. Dia 14? Foi dia 14? Não. Que dia que foi? Que foi um gapão. Bom, vamos pegar esse caso aqui, por exemplo. Não, não foi esse. Foi um caso que tem abrir caindo. Aqui, por exemplo, ó. Aqui esse aqui não tá vermelho, mas vamos pro clássico aqui, ó. Ó. Ah, abriu subindo. Pô, vai fechar o gap. Vou comprar se romper a máxima. Esse é um trade system tradicional. Uma entrada tradicional de compra, né? 5 minutos. Deixa eu apagar isso aqui e botar uma. Ó. Ou seja, padrão de força, o candlezinho, né? Se romper para cima, eu entro. Pô, deu entrada, né? Porque vai fechar o gap. Se depois, foi estopado, né? Legal, perdeu, sei lá, entrou aqui, perdeu 10 pontos. Se desse certo, ganhava 13, vai, 14. Eu não quero fazer isso, porque para mim isso aqui, ó, tudo bem, tem muita gente que opera isso e fala, não, não, padrão de força, ó, 5 minutos, ó, quase que fez um martelo perfeito, né? Se aqui fosse um fundo, mas não é fundo, é volatilidade, o mercado acabou de abrir, tem muito amador operando. Para mim é achismo, é uma aposta. Na verdade, isso aqui literalmente não é uma análise. Apesar de transformar isso numa análise, não, não, ó, candle de força, se romper a máxima, compra, stop no fundo.
Para mim é uma aposta, eu tô apostando que vai subir. Não tem um trade system de verdade por trás dizendo, não, não, agora vai fechar o gap. Porra, como é que eu sei que vai fechar o gap? Mesmo quando o meu trade system às vezes volta, porra, eu não tenho, eu não posso afirmar, mas pelo menos meu trade system tem alvo, tem projeção, normalmente vai lá, quase sempre tem ido lá, na maior parte das vezes tem ido lá nos alvos, às vezes demora, às vezes pode até dar um violino que a gente que opera com um stop muito curto, né? Ó, índice, deixa eu ver o índice aqui. Opa, olha aqui o alvo, ó, os alvos. Tinha um alvo aqui do retângulo, acabou, tem metodologia por trás, ó. Aqui foi exatamente onde a gente fez a RP, ó, exatamente aonde fizemos a RP, aqui nessa entrada aqui no rompimento dessa bandeira, no Power Breakout. Fizemos a primeira RP aqui porque era o alvo do retângulo, que era o alvo dessa entrada que a gente fez aqui do rompimento que acabou não indo, a gente saiu antes, tá? E depois o outro alvo para fazer a realização final era o alvo final da bandeira, ó. Era aqui. Nisso que quase tocou lá, eu falei, não é por causa de 30 pontos que eu vou devolver esse trade que tá lindo. Botamos, aí fez esquema negativo, falei, pô, vamos. Na verdade, ele tava subindo, começou a botar, falei, galera, por causa de 30 pontos, vou botar no bolso, é a última operação do dia para fechar o dia positivo e proteger o emocional, não vamos deixar voltar. A gente estava mais ou menos no 0 a 0 por conta do dólar, acabou. Mas tem plano, tem estratégia, não é uma aposta. Rompimento de advance breakout, uma bandeira, média subindo, tá? É assim, teve volume no rompimento da bandeira, diferente de uma abertura que eu aposto para que lado que vai. Tá ok? Então, mesmo num setup, num trade system desse, né? Não chamo de setup, é um trade system, é um modelo operacional, não é simplesmente um setup. O cara tá tão ruim, sofreu tanto, que não consegue, mesmo depois de aprender um bom modelo operacional, não consegue mais executar por conta de medo. Fica mobilizado. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é justamente desenvolver autoconfiança. As pessoas passar a confiar na análise técnica e com isso passa a confiar em si próprio, para apertar o botão quando tem que apertar e aprender a esperar, né, para as horas certas. E para de olhar a grama do vizinho, passa a cuidar do seu próprio jardim, né? Passa a cuidar do seu próprio jardim. Então, o que é autoconfiança? Saber o que tem que fazer, né? Saber o momento que tem que fazer e na hora que acontece, fazer. Fazer, sem hesitar. Sem hesitar, ok? Qualquer hesitação cria dúvida, cria medo. Né? O medo por si só cria hesitação, causa hesitação. E a hesitação, portanto, vai fazer com que seus piores medos se tornem realidade. Né? Então, esse trabalho, esse lado emocional que a gente está trabalhando na noite de hoje, é fundamental para quem está começando a entender como tem que começar da maneira correta e para quem não está tendo resultados, parar agora e mudar a sua maneira de se posicionar diante do mercado. Né? E aí começa, né? Quando começa a operar com medo por conta das experiências negativas, né? E aí esse medo vai gerar mais experiências negativas. é, Você começa a operar sempre com ansiedade, com confusão, começa a operar mais do que deveria, né? E isso com o tempo vai trazer o quê? Aquele sentimento de autodesprezo. A gente não tem como ter poder sobre o mercado, a gente tem como ter poder sobre o que a gente faz. Isso a gente tem como ter poder. Mas quando a gente não consegue mais se controlar, fazendo tudo errado, operando por impulso, né, e continua operando, insistindo no erro, achando que a coisa vai parar como mágica de dar loss, vai começar a dar resultado, porque, sei lá, dia após dia você está acumulando tela e um dia você vai aprender. Aprender como? Por mágica? Espírito Santo?
né? Eu ouço muito isso, eu já tive também essa sensação. Eu compro, cai. Eu vendo, sobe. É engraçado que a pessoa não para refletir nas próprias palavras e fala, pô, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque não é normal eu entrar aí e ir contra mim, né? Mas a autodesprezo é tão grande que ela não consegue nem refletir sobre as suas próprias palavras. Não adianta a gente esconder dos outros os erros. A gente não esconde de nós mesmos. Não adianta, não adianta. Não adianta esconder da gente, né? Não vou fazer meu diário. Tem que encarar os erros para aprender com eles. Se movimentos do mercado, os movimentos de mercado parecem misteriosos, sem sentido para você, é porque o seu comportamento é misterioso. Às vezes o mercado fica em consolidação. Não confunda mercado em consolidação com mercado, por exemplo, sem correlação, como esses dias, como misterioso. São situações atípicas do mercado e essa falta de correlação. Mas consolidação é uma situação normal do mercado, mas isso não é ser misterioso. Normalmente, às vezes que a gente tomou stop foram em consolidações, e aí automaticamente a gente já fica ligado que, porra, um trade system desse não é para tomar stop assim, a taxa de acerto é muito alta, podemos estar em consolidação, vamos marcar os limites desse preço para ver aonde essa consolidação e a gente só volta a operar quando sair dessa faixa. Ou seja, não é misterioso. Não é misterioso, nem a consolidação é misteriosa. A gente consegue identificar rápido, normalmente depois de um stop, infelizmente. Se a gente dá sorte de às vezes não entrar, logo depois a gente cai, a gente percebe porque alguma coisa não estava legal no Trade System, alguma regrinha lá, o Trade System falou, opa, não entra não, e daqui a pouco você vê que realmente não teria dado certo, e logo depois você confirma que está em consolidação, né? O mercado não é misterioso, você está sabendo ler o mercado, mesmo quando ele entra em consolidação. Agora, quando ele entra em tendência, quando ele está em consolidação, enfim, o tempo todo você não entende, você acha que ele está misterioso, que não funciona, é porque você não está funcionando bem, o seu comportamento é misterioso. Né? Não tem como, né, prever o mercado se você não consegue prever o que você vai fazer, não tá adianta. Você tem que prever, você pode tentar prever o mercado, a análise técnica serve para isso, mas não adianta você até ser um bom analista, de se antecipar, se você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe a hora que entrar, não sabe a hora de sair com gain, a hora de sair com loss. E aí, com o tempo, conforme a gente vai passando todas essas barreiras psicológicas, aí vem aquelas frases, né? Que todo mundo lê em livro, todo mundo fala que é verdade, mas poucos levam isso para o trade system, levam isso para o pregão, né? Todo mundo fala essas frases, porra. Mas quantos estão seguindo isso? Cara, tudo isso que a gente lê, que a gente estuda, é para usar. É para usar. Antes desses provérbios terem 200 anos, a gente faz tudo diferente na hora. Né? O Jesse Livermore, mais de 100 anos. Pô, opera a tendência. Opera a tendência. Ele tem 100 anos, o Jesse Livermore. Todo mundo é fã do cara, mas não faz o que ele já pregava 100 anos atrás. A gente fica tentando adivinhar topo e fundo. Não pega a tendência. Fica naquela, já subiu muito, já caiu muito. Temos que aprender a lidar com a perda porque faz parte. Agora não pode ter só perda, alguma coisa está anormal. E para conhecer o mercado a gente tem que se conhecer acima de tudo. Acima de tudo. Eu fiz um exercício, não sei nem se está aqui na turma agora, o Júlio. Não o Júlio Yamacita, outro Júlio. Eu fiz um exercício com ele. Eu falei, Júlio, você tem problema em disciplina? Eu vou te passar um exercíciozinho bobo. Exercíciozinho bobo. Talvez você nem queira fazer porque você vai achar tão bobo que você vai achar que não faz sentido. Né? Eu eu não sei se você é rico, se você é pobre, se você tem empregado, se não tem empregado, se você é casado, se não é casado, se tua mulher arruma casa ou não. Eu quero que você todo dia acorde e faça a cama. Todo dia acorde e faça a cama. De segunda a segunda, inclusive dias de semana. Não interessa, eu quero que você faça a cama. Porque se você não conseguir ter a disciplina para fazer uma coisa tão banal, como é que você vai ter disciplina para operar no mercado financeiro? Não vai ter. Então, foi um exercício que eu sugeri para ele, que ele estava falando muito da falta de disciplina, que ele não conseguia ter, não conseguia ter. Falei, então vamos fazer um exercício. Vamos ver se você consegue arrumar a cama todos os dias. Né? Se você não conseguir fazer uma coisa tão banal, não consegue operar mesmo.
Porque disciplina é algo que não tem como ensinar. Ou o cara tem ou não tem. Então, foi sabe, um tipo de treino para ver se o cara desenvolve disciplina. Noventa por cento vai perder tudo para os outros 10%. 10% só vão ser vencedores. Isso aí é uma unanimidade, todo mundo fala isso. A minha missão é tentar levar vocês para os 10%. Que sejam os outros 90% que vão perder, que se dane os outros. Eu não quero mais meus alunos perdendo. Isso sempre foi minha grande frustração. E agora, graças a Deus, com esse projeto eu descobri uma maneira de fazer isso acontecer. Eu achava que só finanças comportamentais eu ia conseguir. Durante alguns anos eu tive a esperança que massacrando finanças comportamentais, como eu estou fazendo nessa noite na cabeça de vocês, né? Eu achava que isso era suficiente. Meu curso de finanças comportamentais foi tão massacrante, já que era um curso de 12 horas, esse aqui vão ser só 4, que os irmãos Pfeiffer, né, o Joaquim e a Carol, os donos da Atom, eu os convidei, eles participaram do nosso treinamento. E eu sei que o Joaquim brincou depois da primeira manhã, né, de aula, na hora do almoço a gente almoçou juntos, e aí ele comentou assim comigo, falou, pô, eu tô com medo de operar segunda-feira. Eu tô com medo de operar. Ele é um trader profissional, um trader muito bom. Mas ele falou assim, meio sério, meio brincando, pô, do jeito que você está falando, eu estou com medo de segunda-feira de operar. Mas essa era o meu objetivo, era destruir a cabeça de todo mundo lá no treinamento para instalar um software novo na sequência, que foi a parte da tarde, né? Que era a parte da tarde, onde eu falava dos estágios do trader, dos 5 estágios de um trader, como evitar os erros, etc. Que é coisa que eu não consigo mencionar aqui. Aqui eu estou mais com a parte do medo, do pânico, para que vocês encarem a análise técnica de uma maneira diferente. Não achar que é uma bola de cristal e parar com achismo, parar com apostas, parar com essas histórias não, mas se eu acertar, se eu tiver alvo de 2 para 1, vale a pena, se eu acertar 50% das vezes. Cara, isso vale a pena no Excel. Começa a acertar só operação sim, operação não, operação sim, operação não. Um ou outro consegue ter disciplina para fazer isso adiante para ganhar dinheiro, mas a maioria não vai dar certo. Vai ganhar pouco, vai perder muito, não vai seguir plano, né? Então, vamos tentar, a partir de agora, vamos tentar resetar nossa cabeça, botar um software novo, baseado em análise técnica clássica, um bom trade system sem presepada. Vamos botar um lado emocional acima de tudo, à frente de tudo, para gerenciar o emocional, para ter disciplina, controlar a ansiedade. Opa, Fábio, sim, sim, o Tabajara, né? O Tabajara é clássico, não tem muito mistério. O Tabajara, na verdade, a análise técnica clássica é o que eu vou ensinar esse curso inteiro. O Tabajara inteiro é análise técnica clássica. Só. É triângulos, retângulos, estatística dessas figuras, saber que rola pullback nessas figuras, taxas de acerto, médias móveis, o conceito correto de média móvel, como utilizar o conceito matemático para médias móveis, que aí médias móveis que eu falo não significa regressão à média, não significa média, apenas média de análise técnica, serve qualquer média, média escolar, média do Ibope, média de população, enfim, usar o conceito de regressão à média para operar a favor da média. Então, na verdade, o meu Trade System é uma análise discricionária de tudo que a gente vai ver nesse curso aplicado num layout. Mas eu vou mostrar sim, tá bom? E talvez eu não mostre exatamente nesses dias, mas vocês que vão passar a semana comigo operando, vocês vão ver isso em detalhe. Mas vocês vão ver todos os modelos nesse treinamento. E a gente vai botar isso em prática na semana que vem, tá bom? Quem consegue ter lucro consistente mês após mês, ano após ano, é quem tem um estilo de operação baseado em disciplina. Disciplina mental, de ter a paciência, esperar, não importa quantas horas sejam. O próprio setup Tabajara, quando eu criei, e aí no dia seguinte falei, hoje eu vou operar pelo setup. E aí eu criei ele bem mais rigoroso do que atualmente eu uso, para realmente botar o cara só na cara do gol, né? Ele não tem que driblar nenhum zagueiro pelo meio do caminho. Eu botei
pô, com dual screen de 15 minutos com 5. Hoje a gente opera 5 com 2. De vez em quando a gente olha os 15, tá? Para não operar contra ele. É, Hoje eu tomei um stop porque eu não olhei o 15, porque não dá tempo. Se eu estivesse operando sozinho, eu estava operando só índice ou só dólar. Aí eu fico com 15, 5 e 2. Mas operando índice dólar, 5 e 2 nos dois, ainda mais 15, aí é muita informação até para mim ficar monitorando e tratando, né, processando. Mas quando eu fiz lá o Tabajara, eu fiz um modelo lá com a média de 10, média de 20, com high low, com 15, com 5, ou seja, cara, só quando a coisa estivesse se esporrando na sua cara, assim, porra, compra agora! Né? É gritante. Bom, beleza, fiz o setup de noite, programei no Profit, dia seguinte fui operar. Sabe que horas deu a primeira operação? 4:10 da manhã. Eu gravei o dia inteiro dando pause na gravação. Primeira operação, 4:10 da manhã, não, perdão, 4:10 da tarde. 4:10 da tarde deu a primeira operação. 4:30 eu zerei com a meta batida do dia. Na verdade foram duas vezes a meta do dia, né? Eu consegui duas vezes a meta do dia. Duas vezes a meta do dia, às 4:10 da tarde. Esperei, esperei. Aquele dia eu falei assim, não, hoje eu vou operar pelo Tabajara, porque eu criei o setup e eu quero gravar um vídeo de exemplo para a galera, para mostrar que funciona, né? Eu vi um monte de outras entradas aparecendo, mas eu falei, não, não. Hoje eu vou fazer o Tabajara rigoroso, o Tabajara 1.0, né? Com time frame de 15, de 5, com high low, com tudo. Eu falei, só vou comprar quando tiver tudo verde nos dois. Tudo verde nos dois. E fiz duas vezes a meta no único trade, cara. 4:10 da tarde. Quem aguenta esperar um dia inteiro para entrar no mercado? 4:10 da tarde. 4:10 da tarde. Lembrando que o índice fecha às 6, mas o Ibov fecha às 5. Quer dizer, depois das 5 já não tem mais liquidez, já fica uma bosta. Então, quer dizer, faltando 50 minutos deu entrada. Cara, isso exige disciplina mental. Realmente levar o processo de ter um trade system à risca. Está no último estágio de profissionalismo como trader, no que é o quinto estágio. Né? Então, todo esse trabalho que a gente faz, que vocês vão participar comigo durante uma semana, é baseado em estratégia mental para ter autodisciplina, controle emocional. Controle emocional. E o Tabajara ajudando a gente está operando comprado porque a média está verde, quando ficou vermelho é venda, cara. Esquece compra. Esquece compra, é venda. Né? Lembrem-se, o mercado vai estar sempre, sempre e absolutamente certo. Sempre e absolutamente certo. Eu lembro uma vez, né? Eu costumava fazer isso antes de eu dar um treinamento. Eu ia no ADVFN, no fórum, procurar exemplos, né, de coisas erradas que a galera faz. E por acaso, esse exemplo nunca mais esqueço, porque eu fui no fórum da OGX, que já valia aí na época coisa de R$ 1, né, e a gente viu ela valer centavinhos, né, 5 centavos, 6 centavos, mas na época do R$ 1, tinha um médico lá que tinha botado, sei lá, 300, 400 mil reais em OGX, e que agora tinha aí, sei lá, 3, 4 mil reais em OGX. E ele falava, gente, não vendam, é isso que o mercado quer que a gente faça, não sejam burros, vai voltar. Lembre-se, o mercado está sempre errado. Nossa, cara, eu tirei um print e botei aquilo como exemplo de aula. Como é que alguém fala que o mercado está errado? Como que a gente fala que o mercado está errado? Pergunta do Wagner. É lindo para swing, Wagner. Por quê? Porque a análise técnica, como eu te falei, o meu tradicício, o Tabajara, é análise técnica clássica. Ponto. Não tem. Eu sou o primeiro a esculhambar o meu trade system, por isso que eu dei esse nome Tabajara. Quando o Paulo Bandeira me ligou para pedir autorização para botar no TRID o Tabajara, porque o Tabajara eu programei no Profit, cores, né? Aí ele criou um índice, ele programou, como não tem regra de coloração no TRID, ele fez um índice que vocês um indicador que já são essas regras de cores já todas elas prontas. E aí ele perguntou, André, que nome que eu boto? Boto André Machado Index?
Machado Index, Ogro Index. Aí eu falei, que bota porra nenhuma, é Tabajara. Esse é o nome. Você não quer botar o seu nome? Eu falei, eu não, eu tenho vergonha de dizer que eu criei isso, porque eu não criei nada. Eu só botei cor aqui, isso aí é um setup, não é um setup técnico, isso é análise técnica clássica. É um setup ansiolítico, para gerenciar a ansiedade da galera, para fazer a galera ter paciência, para fazer a galera superar a tendência. É isso, né? Então, é esse o nome que eu quero, Tabajara. Nasceu Tabajara, vai morrer Tabajara, tá? Então, é análise técnica clássica. O que acontece? É, qualquer coisa na análise técnica, qualquer coisa, figuras, médias móveis, qualquer indicador, pivô de alta, pivô de baixa, LTA, LTB, qualquer coisa de candlesticks, né, o martelo, o engolfo, Harami, qualquer coisa na análise técnica vocês vão aprender comigo nesses 3 dias, qualquer coisa, quanto maior o time frame, mais funciona. Então, se o Tabajara funciona super bem nos 5 minutos, é óbvio que nos 15 ele vai funcionar melhor ainda. E melhor ainda nos 60. Então, no swing trade, que é gráfico diário e de 60, vai funcionar maravilhosamente bem, Wagner. Maravilhosamente bem. Que é o caso dos time frames para fazer swing. Tá ok? Por quê? Quanto maior o time frame, melhor a análise técnica. Tá? Todos os operadores no começo vão ter confusão mental, não vão saber o que estão fazendo, é muita coisa, é muita informação. Por isso que eu tento simplificar ao máximo a análise técnica. Imagina, decorar 1 trilhão de nomes, 1 porrilhão de nomes de candlesticks. Não, vamos entender como é que é a formação deles, quem está dominando, quem tá com mais força. Com o tempo vocês vão aprender os nomes todos, não precisa aprender agora, né? Então essa confusão mental aí toma os stops, né? E aí perde dinheiro, né? Aí a sensação de que perder dinheiro é ruim, é claro que é ruim, mas faz parte da renda variável, não tem como não perder. Mas aí começa a perder mais do que ganha, aí começa a aumentar a ansiedade, dobra a mão, enfim, é normal isso, é normal isso. Poucos vão conseguir sair dessa fase, poucos, porque a maioria entra nessa fase e entra num ciclo vicioso, num redemoinho que vai só afundando cada vez mais e mais e mais, né? É, os que conseguem passar por essa fase de aprendizado, né, que exige resiliência, né? Como dizia o Rock Balboa, eu achava que era Muhammad Ali, mas aí me corrigiram ontem. Como dizia o Rock Balboa, não interessa o quanto você bate, o que é importante é saber o quanto você apanha, quanto você aguenta apanhar. Isso chama resiliência. O problema não é que eu não acho que os 90% quebram e só 10 ganham, porque 10 são fodões e 90% são burros, são estúpidos. Não. É porque 90% não tem dinheiro suficiente para passar por esse aprendizado. Porque qualquer um, desde que tenha disciplina e reconheça que tem que mudar, porque se não mudar, aí não. Como repetindo pela terceira vez, insanidade é achar que as coisas vão mudar fazendo a mesma coisa sempre. Não vai mudar. Agora, se você vai em busca de aperfeiçoamento, todo mundo tem possibilidade de ser parte dos 10%, mas a maioria não consegue porque o dinheiro acaba antes. Porque esse aprendizado, infelizmente, só tem um jeito de aprender: é operando. É operando de verdade, não é simulado, é operando. E é operando no aprendizado, a gente vai perder dinheiro. Então temos que cortar o prejuízo rápido, tem que aprender rápido, e é nisso que eu estou tentando aqui ajudar vocês hoje, principalmente na parte prática semana que vem. Tá ok? Os que não aprendem isso, né, vão ser varridos para fora do mercado, né? Vão ser barridos para fora do mercado. Autodisciplina e controle emocional não nascem conosco. Esquece, não nasce. Ainda tem a questão aí da gente não saber lidar com risco, que também aí já é defeito de nascença, conforme mostrou o Daniel Kahneman. É defeito de nascença. Quer ver como é que a gente é estúpido? Quer ver? Efeito manada. Efeito manada. De todos os exercícios feitos durante 30 anos aí pelo Daniel Kahneman, que renderam aí essa teoria da perspectiva que lhe deram o Nobel, de todos os exercícios mais bizarro que eu gostaria muito de ter feito, porque eu vou morrer sem saber se eu seria tão estúpido como foram quase todos as cobaias dele,
foi quando ele quis provar o efeito manada, né? Os experimentos deles eram todos voltados ao mercado financeiro, à questão do dinheiro. Então ele quis provar o efeito manada, né? Que é tão famoso, se é tão badalado, se fala tanto do efeito manada na bolsa, né? Então o que que ele fez? Ele botou um anúncio de emprego, né? Um anúncio fake, obviamente, com o endereço de um determinado local, né? Preparado para esse experimento. E aí no dia seguinte apareceu um monte de gente lá, um emprego, anúncio, botou anúncio no jornal, apareceu um monte de gente, um monte de candidato fazendo fila na porta. Aí o que que ele fez? Ele pegava um de cada vez, né? Deixava os outros lá de fora, pegava um de cada vez, levava para uma sala, um auditório, um pequeno auditório, e dava uma prancheta, uma caneta, um formulário e falava assim, ó, preencha aqui a ficha, enquanto eu vou lá pegar, recrutar outros candidatos para a gente fazer uma dinâmica. E aí saía, fechava a porta, deixava o cara lá dentro. Aí o cara, né, começava a preencher lá nome, endereço, papagaio, mãe, pai, etc. Tava lá preenchendo, passava alguns minutos, pela saída do ar-condicionado começava a entrar uma fumaça preta, não tóxica, né? E aí começava a disparar aquelas sirenes de alarme de incêndio, aquelas luzinhas vermelhas piscando no teto, né? E aquele alarme de incêndio, né? Quem já viajou para os Estados Unidos, já teve ou já trabalhou em prédios com multinacionais, etc, sabe que faz esse exercício, é um puta de um alarme esporrento, né? É, e aí, o que acontece? É imediato, o cara levanta e sai fora, sai correndo da sala, né? E assim foi com todos os candidatos, natural, né? Óbvio. Pois é, vamos ver o efeito manada. Segunda fase dos experimentos. Ele botou anúncio em jornal, apareceu lá mais um monte de incautos para mal sabiam que iam fazer parte só de um experimento, que não tinha nenhum emprego ali. E é, ele foi lá de novo, pegou um de cada vez na fila dos candidatos e levou para o mesmo auditório. Só que o auditório estava lotado, só tinha um lugar para esse cara sentar. Auditório lotado, só que estava lotado de atores, todos eles preenchendo o tal formulário. Aí o cara senta, começa a preencher o formulário, todo mundo lá preenchendo o formulário, né? E daqui a pouco sai a fumaça preta, não tóxica, que ele não queria matar ninguém. Sai a fumaça preta, toca a sirene, não sei o que, lá a luz vermelha pisca, tá. E aí o que acontece? Todo mundo faz a menção de levantar e sai correndo, mas quando vê que ninguém reage, todo mundo que tinha preenchido na ficha, pasme, aproximadamente 90%, né? Esse número parece que persegue a gente. Aproximadamente 90% das pessoas sentam, os candidatos, que não são atores, continuam sentados preenchendo o formulário. Pasmem, nós somos tão inteligentes quanto uma samambaia de plástico. Nós somos como samambaias de plástico. Nós somos Maria vai com as outras, né? Então o Daniel Kahneman provou que a gente está com DNA bichado. Então a gente tem que se conformar com isso e trabalhar isso. Não adianta a gente achar, eu sou um gênio, eu sou inteligente, eu sou diferente. Não, a gente não é diferente, a gente é humano. A gente é humano, a gente não é diferente. Cara, quantas vezes, e eu continuo ouvindo isso até hoje, eu converso com as pessoas que querem ser traders, etc. Que falam, não, eu sou diferente. O professor que eu mencionei que perdeu o carro, etc., ele falou para mim, eu sou diferente. Todo mundo. Outro dia eu dei aula, outro dia, puta, tem uns 4, 5 anos, eu dei aula na bolsa para um filho de médicos. Tava ele e a mãe, os dois fazendo, né, o treinamento, mas a ideia era que eles preparassem, que ele ia operar o patrimônio dos pais. Dois médicos que trabalhavam pra cacete, Einstein, caramba, e não e tinha bastante grana, mas achavam que tava uma bosta a renda fixa, queriam renda variável, mas falaram assim, não, nosso filho é inteligente, vamos deixar, vamos treinar ele, vamos pagar curso para ele. E ele queria ser trader, foi ser trader lá no meu escritório. E aí eu falei dos riscos, etc. E ela falava, não, mas ele é diferente, ele é diferente. Primeiro dia dele, depois que ele começou a operar, eu dei aula à noite, cheguei lá às 10h30 da manhã, porque eu acordei, pô, cheguei em casa meia-noite, etc. Falei, não vou pro escritório cedo, eu gosto de operar mesmo depois das 10. Cheguei lá às 10, 10 e pouco da manhã.
Cara, um moleque já tinha tomado 3 stops, né? E eu tinha falado pra ele, ó, primeiro dia, espera que eu vou estar aqui junto operando, aí, pô, você vai junto comigo. E aí, quando eu chego às 10 da manhã, eu já tinha tomado 3 stops. Quer dizer, não me esperou e já tinha tomado 3 stops. Aí eu perguntei, por que que você comprou aqui se o negócio estava caindo? Se o dólar estava caindo, isso estava caindo. Falei, ah, porque eu achei que caiu muito. Falei, porra, você fez o curso no final de semana. Como é que você acha alguma coisa que está caindo muito? Você não entendeu nada. E essa segunda compra aqui? Não, porque então, depois eu fui estopado, etc. Eu achei que aí tinha caído mais, que agora ia. Ou seja, ele estava tentando adivinhar fundo. Por quê? Qualquer candlezinho positivo, ele achava que era reversão. E não é, é as bandeirinhas que o mercado faz para depois voltar a cair, né? Tá em tendência. Ó, teoria de Down, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, ou daqui a pouco não, amanhã. Toda tendência é válida até ser revertida. Então a gente não pode operar contra, essa tendência não foi revertida ainda. Tem técnicas para se adivinhar topo e fundo? Adivinhar entre aspas, né? Para tentar apostar contra topos e contra fundos? Tem. Mas, porra, eu sempre que eu dou aula, faço webinar, vem o pessoal normalmente mais jovem, viciado aí nesses treinamentos relâmpagos de YouTube, principalmente de Forex. Falei, esses caras não manjam nada, porra. Topo é para vender, fundo é para comprar. Pô, claro, se é o fundo e o topo do dia, aí é fácil, né? Mas agora, qualquer fundinho já compra, qualquer topinho vende, sai morrer tomando stops. Morrer tomando stops. Porque em tendência de alta, eu tenho topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, eu tenho topos e fundos descendentes. Imagina se a cada fundo descendente eu ficar fazendo compra. Vou morrer, vou perder todo o meu dinheiro, né? Porra, Pedro, tá vivo ainda seu primo? Então essas características, galera, a gente só adquire com aprendizado, né, de certas competências mentais. Não adianta ficar olhando para o gráfico o dia inteiro, dia após dia, que isso não vai vir por osmose. Esquece, esquece. E acho que o primeiro passo desse aprendizado é se tocar disso, tudo que a gente está falando, dessa incompetência que a gente nasce. Ou a gente desenvolve ela, porque ela não vai vir sozinha. E não é questão de vou tomar stop pra cacete, um dia vai parar. Não vai parar se você não mudar teu comportamento, né? E por isso que tão poucos chegam aos 10%, porque essas competências a gente só vai desenvolver elas, se realmente você estiver disposto, porque a maioria não está disposta, né? Acho que a coisa vai parar por si só como mágica. A gente só vai desenvolver elas operando e vai perdendo dinheiro. Então por isso que tantos quebram, porque o dinheiro acaba antes de terminar o processo inteiro de aprendizado. Não é questão de limitação, né? A limitação existe no início, para todo mundo. A gente tem que desenvolver. Só que a gente não consegue desenvolver porque o dinheiro acaba. Mas mesmo quem tem grana para bancar as tentativas, muitos ficam tão fragilizados psicologicamente, tão frustrados com os fracassos, que desiste, não quer nunca mais saber. Infelizmente, porque é um mercado sensacional. Né? Por isso que tão poucos sobrevivem, tão poucos ganham dinheiro, tão poucos são vencedores. A autorreflexão é fundamental para a gente saber o que está fazendo de errado e reajustamento, ou seja, mudar a maneira de encarar o mercado, né? Senão é insanidade. Senão é insanidade. Só que isso exige muito esforço. Esforço de persistência, de disciplina e também o esforço braçal mesmo, de todo dia, no final do dia, fazer o diário para aprender com os stops, para aprender com as operações que você não tirou o máximo que ela poderia ter dado, ou então as operações que você não entrou, para poder desenvolver isso. Não vai acontecer isso do dia para o outro, gente. Eu acho que a gente está evoluindo até muito mais rápido do que eu imaginava lá na sala. O grupo está evoluindo bem, muito mais rápido do que eu imaginava, mas não vai ser do dia para a noite. E por mais que chegue uma hora que esteja todo mundo já desenvolvido, já mais, como é que se diz, disciplinado, é o que eu chamo de competência consciente. Tem que ficar esperto o tempo todo, até isso entrar no sangue, para virar competência inconsciente. Você faz com a mão nas costas, já é natural o processo. Não é algo que você tem que ter disciplina. A disciplina vai existir
naturalmente, porque o processo já faz parte do seu comportamento natural. Por enquanto não tem, aí tem que ter a disciplina draconiana, ficar se policiando, igual alcoólatras anônimos. O cara não promete que vai ficar sem beber o resto da vida. O cara promete que vai ficar sem beber por um dia. A gente vê uma coisa, eu prometo que vou seguir meu trade system hoje. Hoje eu vou seguir o trade system. Aí você segue, pô, sai com gain. Dia seguinte, eu vou seguir o trade system, eu vou evitar aquela operação arriscada, aquela aposta, vou ignorar o que eu tô lendo no Facebook do carinha que tá fazendo 500 pontos, tá arrebentando a boca do balão, que tá vendendo topo, que tá comprando fundo, eu vou ignorar e vou fazer o trade system. Aí você fecha o dia com gain. Terceiro dia. Daqui a pouco, você tá fazendo seguindo um trade system, por quê? Porque funciona. Porque funciona, não é? Agora, se você fala, não, nunca mais vou tentar isso, nunca mais vou tentar aquilo, não sei o quê, vou fazer só isso pro resto da vida, é difícil, né? Você vai ficar tentado a outras coisas. Enfim, essa disciplina tem que ser trabalhada dia após dia, tá? E aí com isso, ó, é o que a gente já percebe na sala, que puta, é um tesão, é muito gostoso. Eu como professor, eu fico extremamente realizado, satisfeito. Eu estou vivendo talvez um dos momentos profissionais mais fantásticos da minha vida, porque eu estou conseguindo uma coisa que eu achei que eu nunca fosse conseguir, que já tinha desistido, que é formar traders. Antes eu acho que eu formava analistas, agora eu estou formando traders. É outro business, é outra coisa. É muito mais gostoso, é muito mais tesão, né? E aí você vê a galera falando que está perdendo a ansiedade, está ganhando paciência, está perdendo medo, está tendo confiança, está entrando mais rápido. Ou seja, as coisas vão perdendo força até sumirem completamente. Até sumirem completamente, né? Confiança e medo são muito parecidos, né? São separados por grau, ou eu diria melhor, né? Isso aí, Mark Douglas disse isso. Eu já diria que são as duas faces da mesma moeda, né? Então, à medida que o nível de confiança sobe, o estresse acaba, a ansiedade acaba, a confusão acaba, o medo acaba. E tem alguns truquezinhos que eu falo, que é a questão de saber o teu lote, saber o teu tamanho. Ah, você tá com medo de entrar no dólar? Quer reduzir o medo pela metade? Ah, eu quero. Reduz o lote pela metade. Pronto. Quer dobrar sua confiança? Reduz o lote pela metade. Quer reduzir seu estresse pela metade? Reduz o lote pela metade. É isso. É o risk management ajudando você numa fase inicial a controlar isso, a driblar esse medo, essa ansiedade, esse estresse. O que é a confiança? É na hora que aparece a oportunidade, porra, entrar sem medo. Ah, eu tomei um stop. Dane-se, faz parte. Seu trade system é vencedor? Tomar stop faz parte. Puta, mas eu tomei dois. Cara, faz parte. Provavelmente você tomou dois stop porque está numa consolidação. Então, provavelmente a terceira entrada tem muito mais probabilidade de acerto até do que essas duas, apesar de serem o mesmo trade system. Porque provavelmente a próxima já sai da consolidação. Claro, identifica a consolidação. Tomou dois stops, alguma coisa está errada no trade system. No trade system, não, desculpa, no mercado naquele momento. Você está numa zona de consolidação, né? É, as pessoas que têm sucesso no mercado, não foi o mercado que mudou, ou as ferramentas, ou o indicador novo. Por isso que eu não uso nenhum desses indicadores novos. Pra mim, eu acho tudo, puta, não serve pra nada pra mim. Porque indicador é uma ferramenta de apoio, não é análise técnica clássica. É uma ferramenta de apoio. E indicador que caixa preta que eu não sei o que faz, esse eu nem olho, nem perco tempo, né? Mas, pô, o pessoal muda, cria indicador, muda setup de média, troca a média de 20 para a média de 30, a média de 30 para a média de 25 para 15. Ficar trocando em busca, né, do high-low correto. Tinha um aluno que me ligava meia-noite, 1 da manhã, minha mulher, quando tocava o telefone, ela já sabia. É fulano? Eu falei, é. Pô, você vai atender? Eu falei, vou, né? Aí atendi, ficava meia hora conversando com ele. Pô, ele tinha tomado uma porrada de stop no dia. Chegou em casa às 6 da tarde, ficou das 6 à meia-noite fazendo backtest do high-low num minuto. E aí, às meia-noite, da Eureka, André. Descobri que é o high-low de 11 que
que porra que dá resultado. Aí no dia seguinte tenta duas vezes com o iLoad 11, não dá certo, é uma merda. Aí vai de novo tentar outra coisa mágica, outro santo graal, né? Então, Pedro, se você tomar dois tops e entra no terceiro, não é questão de sangue frio, é questão de confiança, sem hesitar, tá? É claro que se você está tomando dois stops, aí e você sabe que não é normal tomar stops, né? Porque normalmente o seu trade system é vencedor. Tomar stop até um é normal, mas dois seguidos, né? Principalmente se você opera só um ativo. Se você opera dois ativos, aí uma coisa muda de figura. Mas se você opera só um, que é o que eu prego, que é o que eu acho que é melhor para todo mundo, disciplina, toma dois seguidos, fala, opa. Aí você já começa a falar, opa, posso estar numa zona de consolidação, né? Essa zona de consolidação tem que esperar ela sair para entrar, né? Mas, por exemplo, sair da zona de consolidação, se o trade system deu entrada, acabou, é para entrar. Então, os caras que começam a ter sucesso não é porque mudou a ferramenta, trocou o high low de 6 para high low de 11, trocou o gráfico de 5 minutos para um minuto. Não é isso que vai fazer a pessoa ser vencedor. O que vai fazer a pessoa ser vencedora, né, é a mudança de mentalidade. As pessoas que têm sucesso foram as que mudaram a sua mentalidade. Foram elas que mudaram, não foi a ferramenta, não foi o mercado, não foi a metodologia, não foi o trade system. É o que eu falo, todo trade system funciona. Qualquer um. Eu uso talvez o mais medíocre, o mais básico, o mais tosco de todos. Por isso que eu chamo de Tabajara. Porque o pulo do gato não está no trade system, o pulo do gato está no emocional. Então eu escolhi talvez o mais simples, o mais tosco, porque eu quero uma coisa, já basta a complexidade da gente ter que controlar o nosso cérebro, com nossos 5 milhões de neurônios. Já basta essa complexidade de controlar tudo isso. O trade system para mim tem que ser simples, tem que ser básico. Tem que ser fácil. Por isso que o meu é tão tosco, por isso que eu batizei de Tabajara. Porque não merecia outro nome que não fosse esse. Das organizações Tabajara, do querido e saudoso Bussunda. Tá ok? Anotar os passos é trabalhoso pra cacete, mas é parte do aprendizado. Quer ver, galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu mostrei isso outro dia na sala aqui. Aqui, ó. Webcam. Okay, impresso as operações do dia. Isso não é desses dias, porque infelizmente eu estou tendo que parar de fazer diário porque não tem mais tempo. Eu estou indo dormir 1 hora da manhã cadastrando gente na sala. A sala virou um sucesso que está me destruindo. Porque eu fico o dia inteiro na sala, faço closing bell e depois fico até meia-noite ou da manhã cadastrando o aluno na sala. Né? Ó, ó as operações aqui. Isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito. Ó. Esses dias foram só três. Só três nesse dia. Ok? Tem que fazer. Eu salvava aqui a tela, eu salvava a tela do dia, mandava por e-mail para a gráfica, ia pegar as crianças na escola e já pegava na gráfica impresso, vinha para casa, tomava banho, tomava algumas cervejas e depois ia fazer o meu diário. Tá ok? Tem que se fazer. Tem mais aqui, tem mais um monte aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu voltar aqui de novo. Vocês têm que fazer isso, não tem jeito. Vocês têm que avaliar as operações, anotar por que entrou, por que saiu, fazer essa autoavaliação, se sentiu medo, se não sentiu, o que que passou, né? É, todos os dias, são as aulas que o mercado está dando,
para a gente se aperfeiçoar, avaliar os métodos, avaliar a prática, avaliar principalmente o comportamento. Tá ok? O mercado, é, ele não cria na tua cabeça, né? É o modo como você percebe ele, ok? O mercado não cria a maneira na sua cabeça como você percebe ele. Ele meramente reflete o que está passando pela sua cabeça no momento, né? Então, o que você fizer é o que está passando pela sua cabeça, não necessariamente é o que o mercado está te dizendo. Então, se você não está percebendo a situação do mercado, e aí de novo é onde o Tabajara me ajuda com as cores, a realmente manter o viés ou de compra ou de venda, baseado nas cores, né? Se você não percebeu a oportunidade, né? Ou percebeu, mas não agiu, ou só percebeu depois que passou, né? E já aí já é tarde, não dá para entrar mais. Isso é reflexo da sua estrutura psicológica. Isso é reflexo da sua estrutura psicológica. Tá ok? Quando o mercado vem numa tendência definida e inclinada, você acredita que vai ter uma reversão e entra vendido e ela não veio. A cada vez que ele dá uma parada, você tenta de novo reversão, achando que ele vai virar. É a história de adivinhar topos e fundos. Ele não vira, né? A cada vez que ele avança, depois para e fala, agora vai. E ele continua, né? Porra, quantas vezes, quantos stops você vai ter que tomar até descobrir que você está errado? É isso que entra o Tabajara, porque, pô, ele não me deixa estar errado. Eu não vou operar contra a média. Acabou. Acabou. Eu não vou operar contra a média. Eu acho que essa é a maior vantagem de uma média móvel, me dizer qual é a direção do mercado. Que esse é o conceito por trás de média móvel. É rastreador. É um rastreador, igual aqueles índios que a gente vê em filme de cowboy que ia rastrear e ia atrás dos bandidos, né? Parecia um cão perdigueiro. É para isso que serve a média móvel. Eu não quero ir contra. Quantas vezes, quantos tops? Eu lembro, isso me marcou muito, né? Há uns 2 anos atrás, quando um dia que o índice subiu 2.500 pontos, que puta, foi um dia lindo, eu ganhei dinheiro pra cacete. Aí eu fiz uma postagem no Facebook, naquela época ainda não tinha muita ideia do quanto isso era ruim fazer isso em rede social. E ainda comentei, nossa, tem que ser muito burro para não ganhar dinheiro hoje. Pô, cara, um monte de gente ficou com raiva de mim. Teve umas 20 pessoas que pararam de me seguir com raiva, outros 20 começaram a me xingar. E teve um que veio todo triste e falou: Porra, André, eu tomei 24 stops hoje. Aí, como ele veio falar comigo na boa, eu fiz 25 operações, tomei 24 stops. Ele só acertou uma. Quer dizer, operou 24 vezes contra a tendência. Quantas paradas teve que ele. Porra, tem que tomar. Quantos stops, né? Você tem que tomar para descobrir que você está operando contra a tendência. Você está indo contra o mercado. Esse cara tomou 24, cara. 24. Só acho que na última que ele virou. Olha que coisa. Ou talvez até naquela a correçãozinha foi maior, ele acertou, mas depois. E aí ele botou um gain no bolso e depois voltou para a tendência. Sei lá, não sei exatamente quais foram as 25 operações dele, mas foram 24 stops, né? Cada paradinha é um alívio para você falar, agora vai, agora eu tô certo, tá vendo? Tava certo, né? Ou seja, você não está buscando informação do mercado, né? Você está buscando é, uma confirmação que você está certo, quando você não está, né? A maneira como você vê o mercado é a maneira como você criou na tua cabeça o mercado. Você não está vendo o mercado de verdade. E, de novo, eu acho que é o que eu falo para a galera na sala. Gente, o aprendizado que eu estou tendo com eles, com vocês, que tem vários de vocês aí hoje, e todos vocês vão estar semana que vem, o aprendizado que eu estou tendo é uma coisa assim que é sensacional, porque é um aprendizado mútuo, né? Eu aprendo com os erros de vocês, eu aprendo com os meus erros, e eu estou aumentando meu nível de disciplina num patamar que eu confesso, já falei isso na sala várias vezes, que eu nunca tive, porque de vez em quando eu queria fazer minhas apostas, né?
Mas quando eu queria tentar adivinhar o fundo e o topo, claro que eu sempre, com muito mais convicção, operando contextos realmente muito significativos, não é qualquer fundo e topo que eu apostava, mas eu fazia minhas apostas, né, baseado em Fibonacci, etc. Hoje eu não quero fazer aposta nenhuma mais, nenhuma mais. Por quê? Porque tem duzentas e tantas pessoas que podem ser influenciadas por uma aposta errada. Então, uma coisa é você tomar um stop totalmente dentro das suas regras, outra coisa é você quebrar a tua regra porque quis fazer uma aposta. Então, é um aprendizado sensacional. E o Tabajara é fenomenal para isso, porque eu só opero a tendência agora. Vou perder as viradas? Vou, mas vou pegar quando o pivô se confirma. Aí eu vou embora. Teria de down. Tendência virou. Não vou tentar acertar mais topo e fundo, né? É, tentar satisfazer os seus desejos, né? Criar situações para satisfazer seus desejos através das operações é uma puta de uma armadilha. A gente fica tentando, né? Ah, hoje eu quero fazer 1.000 pontos, eu quero fazer 500 pontos. Cara, a gente vai fazer o que o mercado der. Hoje a gente fez no índice, sei lá, quantos pontos a gente fez no índice? 250, 200 pontos. Foi o que o mercado deu para fazer pelo Trade System. Mas teve uns dias atrás que a gente fez em duas operações seguidas 800 pontos. Duas seguidas. Teve um dia aí no dólar que a gente fez em duas seguidas 30 pontos. 15, 15. A gente pega o que o mercado dá, cara. Ele não vai dar o que a gente quer. Ele vai dar o que tiver que dar. A gente tem que ter essa flexibilidade para poder aceitar isso. Né? Temos que fluir com o mercado. O mercado está dando bastante coisa, beleza. Não está dando, a gente vai pegar o que pode pegar. Ou a gente está em harmonia com ele ou não está. E não estar em harmonia com o mercado significa perder dinheiro. Né? E nessas situações, se você não está com o mercado, ora ele vai estar maravilhoso porque todas as apostas dão certo. Ora ele vai ser um desgraçado que tira teu dinheiro porque você estava errado, estava contra ele. Você não consegue mudar o que o mercado está fazendo, esquece. O que você consegue fazer é seguir o mercado. Né? Você só consegue mudar é você. Você só consegue mudar você, a maneira como você percebe o mercado e a maneira como você analisa e reage a ele. Ok? De uma maneira objetiva. Objetiva. Sem achismo. Sem apostas. Pô, claro, você acha que eu não quero pegar 50 pontos no dólar depois que ele abre? Em 15 minutos? 20 minutos? Pô, mas caiu 20 pontos. Qual é a garantia que eu tenho que vai cair mais 30? Eu não sei, cara. Meu trade system não tá me dizendo nada. Tá caindo, sei lá por quê, porrada. Ah, vou no fluxo. Bom, eu não sou cara de fluxo, eu sou cara de análise técnica. Meu trade system não me diz nada, né? Não tive nenhum sinal no meu trade system. Paciência. A gente precisa se soltar dessas expectativas e ganhar o que o mercado pode dar. E acho que isso, a consistência com o tempo faz a gente se soltar disso, né? O caso agora da sala, 15 dias, 14 gains. Pronto, ninguém mais fica no desespero, porque sabe que é questão de tempo. Como disse o Sérgio, ninguém quebra só tendo gain. Você já viu alguém quebrar que tem só gain? Ah, mas são gains pequenos. Porra, mas é todo dia. Praticamente todo dia a gente está ganhando. Só tivemos um dia de loss. Espero daqui a 30 dias dizer, pô, foram 30 dias seguidos de gain. 40 dias seguidos de gains. Se a gente se abre mão dessas demandas de ganhar dinheiro, por isso que eu falo, é foda operar para pagar conta, foda operar para pagar dívida. Tem que ter um business plan, tem que ter dinheiro de reserva para ser trader. Não pode entrar, você trader com 5 pau na conta e tem que tirar todo o sustento da família com 5.000 reais. Esquece. É caminho para vala isso, né? A gente não pode ter essa demanda. A gente vai ter demanda do mercado dar o que tiver que dar. E aí a gente começa a pegar todas as oportunidades que ele vai dar. A maneira como a gente vivencia um mercado, né?
é de dentro para fora, não é de fora para dentro como a gente imagina. É de dentro para fora, com esse autoconhecimento, com essa capacidade de reagir. Não dá para tentar ganhar 1 milhão no primeiro ano. Não dá para tentar. Pô, se já é difícil aprender a operar e ter consistência, imagina com pressão financeira, como eu mencionei. É muito difícil, é muito difícil. Não opere com dinheiro que você não pode luxo a perder, porque aquilo vai te fazer falta. Por isso que eu sou contra esse modelo de metas. Claro que eu tenho minha meta mental, mas eu não tenho meta rigorosa. Imagina, o cara faz aquele business plan. Ah, eu ganhava 10 mil reais de salário. Ah, você trader. Beleza. Quanto que eu preciso ganhar por dia? Ah, 500 reais. Beleza, 500 reais. 500 reais com um lotezinho do cheio são 100 pontos. Ah, ridículo fazer 100 pontos. Quem não faz 100 pontos por dia? Né? Aí o cara vai lá, tem uma grana lá da rescisão dele lá, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil e fala, é fácil fazer 500 reais por dia. Pô, 2 palitos. Faz na segunda, show de bola. Faz na terça, show de bola. Faz 500, legal. Sou trader, sou fodão. Na quarta ele pede 400. Quanto que ele tem que fazer na quinta? Você está fazendo essa conta? Quanto que ele tem que fazer na quinta? Tem que fazer na quinta 1.400 reais. Por quê? É os 400 que ele perdeu na quarta, os 500 que ele não fez na quarta e mais os 500 que ele tem que fazer na quinta. Então a meta dele que era de fazer 100 pontos por dia, na quinta são 300 pontos. E se ele não conseguir? Aí começa a entrar no ciclo vicioso. Se ele precisa realmente fazer isso, se ele não tem reserva, ele precisa realmente dos 500 reais por dia. Quer dizer, o que mais eu vejo é trader que faz business plan em Excel quebrar nessa linha de que só preciso de 500 reais por dia. Né? Outra coisa, a gente não tem que estar sempre no mercado. A gente tem que estar quando tem oportunidade. Né? Eu sou da linha que a gente tem que estar a maior parte do tempo fora do mercado, inclusive. Só entrar na boa. Ah, eu sou franguinho? Sou. Sou. Sou franguinho. Sou franguinho. Tá cheio de trader valente no cemitério. Sou franguinho. Eu quero oportunidade fácil. Bom, encerramos aí a filosofia do Mark Douglas, que, como eu falei, é o cara mais fudido de finanças comportamentais que existe do aspecto do trading. Né? O Daniel Kahneman é Nobel de economia, diferente. O Mark Douglas, não. O Mark Douglas é um cara fera na, no aspecto de tratar o lado emocional, as finanças comportamentais, diretamente no dia a dia do trader. Tá? E agora eu vou passar aqui, para concluir o módulo de hoje, passar um pouco da filosofia do Munir Roma. Né? Simplesmente Munir Roma é autor do primeiro livro de análise técnica da história, de 1755. 100 anos antes de nascer o Charles Down, ele publicou esse livro. E quem é o Munir Roma? É o cara que criou os candlesticks e que foi o homem mais rico no seu tempo lá no Japão. A fortuna dele seria maior que a do Bill Gates. Ele seria o nono cara mais rico da história. Tudo isso operando candlesticks no mercado de arroz futuro em Sakata, no Japão. Tá? E aí ele criou esse livro, né, The Fountain of Gold, The Three Monkey Record of Money, que são esses 3 macaquinhos sábios aqui, que todo mundo conhece, mas ninguém sabia que era do livro do Munir Roma, do pai da análise técnica no Oriente, o cara que criou os candlesticks. Né? E o que são esses 3 macaquinhos? Não vejo, não ouço, não falo. Né? Isso aí tem íconezinho disso no Facebook, tem íconezinho desses macaquinhos no WhatsApp. Esses macaquinhos aí estão presentes aí em memes. Esses macaquinhos estão presentes desde que eu era criança. Eu conheço esses macaquinhos, mas eu fui aprender no livro do Steve Nissen, né? Que é o cara que trouxe os candlesticks para o Ocidente nos anos 90. Eu fui descobrir que esses macaquinhos vêm, né? Os 3 macacos sábios vêm da filosofia desse trader japonês, Munir Roma. O que significa então o não vejo, não ouço e não falo para ele? Não vejo. E aí vem talvez a interpretação errada de tanta gente que está quebrando aí a dar com pau,
ou ensinando análise técnica errada, que todo topo é para se vender e todo fundo é para se comprar, né? Porque dentro da filosofia oriental, o mercado, né, dentro da filosofia oriental, as coisas sempre buscam equilíbrio, a questão do yin e yang. Então, o candlesticks, e ele tem essa característica, normalmente a gente ensina candlesticks só de reversão, apesar de existir vários candlesticks de continuação, e eu fiz alguns webinars recentemente de candlesticks de continuação, para ver se eu tirava a galera dessa mania de ficar procurando reversão em cada candlestick de reversão, porque candlestick de reversão só é reversão em contexto, mas parece que o pessoal faltou nessa aula e qualquer candlezinho procura reverter, procura adivinhar topo e fundo, né? É, mas isso vem da filosofia oriental, de que o mercado busca equilíbrio. Então, sempre que você vê uma tendência, também considere a possibilidade de fazer dinheiro na reversão, tá ok? E o não osso, né? É o que eu aplico rigorosamente bem. Inclusive isso ontem na hora do FONC. Ah, o índice subiu pra cacete, o dólar subiu pra cacete. Tinha como saber até onde ia subir? Não. Então, porra, eu podia estar comprando o topo, tá vendendo o fundo. Então, como é que eu ia saber? É fácil depois que andou 1.000 pontos para cima ou caiu 50 pontos de dólar. É fácil, mas na hora que tá caindo, vai continuar caindo? Se eu vendo ali na velocidade, talvez até ficasse de boa. Mas se naquela hora que eu vendo começa a voltar, onde vai ter meu stop? Lá longe, 20 pontos para cima. Então eu não vou fazer isso. Eu não quero esses 20 pontos. Eu não quero arriscar 20 pontos para ganhar 20, 30. Não quero. Eu prefiro, na boa, não operar essas notícias e tentar ir pegar 7, 8, 10 pontos todos os dias. Mas pegar todos os dias. Pegar todos os dias. Né? Então eu não opero a notícia. Não interessa se ela é boa ou ruim. Eu não vou tradear ela. Não vou fazer payroll. Não vou operar FONC. Não vou operar na hora do petróleo. Não vou querer operar na hora que a análise abre, a não ser que eu já esteja na posição e ela vá a meu favor, no caso, na hora ao meio-dia e 30, né? Agora é horário de verão. E uma outra coisa que eu tive que abrir mão, não tem jeito, né? Não fale para os outros o que você está fazendo ou pensando em fazer no mercado. Por quê? Sempre vai ter um cara que vai dizer, pô, você está comprando, mas porra, eu estou vendido, né? Então isso pode afetar a minha convicção. Prefiro não falar. Prefiro não falar. Mas não tem jeito. Hoje em dia, esse é um luxo que eu não posso ter mais, né? Então não vejo, ó, como eu acabei de mencionar, o mercado tem o yin e yang na cabeça do Munir Rizarroma, na filosofia oriental, busca o equilíbrio, a alternância. Então sempre vai ter uma correção, e é verdade. Mas eu prefiro esperar a correção e operar a tendência, né? Mercado de alta sempre tem um urso pronto para acordar e trazer equilíbrio. No mercado de baixo sempre tem um touro também pronto para dar uma chifrada e trazer equilíbrio. Então, por isso que os candlesticks, a ênfase é reversão em vez de tendência. É reversão em vez de tendência. Né? É verdade, Fábio. Com internet fica meio difícil, né? Fica difícil. Com rede social, então. é, Então, não ouço. A gente não deve prestar atenção a notícias sobre eventos. Porque a gente tem que prestar atenção na reação humana, ver depois da reação humana qual é a direção correta. Por exemplo, payroll, quantas vezes o payroll dá uma porrada para cima e dá uma porrada, depois volta tudo. E aí vem as técnicas aí que o pessoal tem desenvolvido para operar payroll. Eu não prefiro não operar. A técnica pode até funcionar, mas eu prefiro não operar. Operar chicote de payroll. Eu não quero operar chicote, não quero operar nem é, tapa na bunda, quanto mais chicote. Né? Então, para mim, eu vou esperar a notícia ser normalizada e o mercado me dizer a direção pós-notícia. Não vou operar isso. Pô, um payroll agora com a hora de verão 11h30, né? Mas durante o ano o payroll é 9h30. Pô, eu tenho o dia inteiro pela frente, não preciso pegar esse movimento do payroll, tá? E a questão do não falo, né? Não falar o que você está prestes a fazer, né? Olha só o mercado, tudo que você precisa saber está no mercado, não está na boca de ninguém. Tudo que você precisa saber, o mercado está te dizendo. Não precisa perguntar para ninguém. Tá? Se quer saber sobre o mercado, pergunte ao mercado. Não pergunta para o seu amigo, para o cara da sala.
Por isso que eu falo, a nossa sala, o objetivo é autoconfiança e conhecimento para todo mundo ser independente. Não passamos call, a ideia lá é tradear um trade system confiável, fácil, simples e eficiente. E aí é ficar todo mundo acompanhando o trade system, só. São 200 pares de olhos para acompanhar o trade system, para não deixar escapar uma. É isso que a gente faz. Não é para passar call, não é para botar ninguém na cara do gol, é para a gente juntos fazer isso. Ou seja, aquele ditado que é bem batido, mas que eu não consigo encontrar outro para substituir. A sala é para aprender a pescar, não é para dar peixe. Esse é o final do treinamento de vocês semana que vem. Tá ok? As pessoas têm tendência a dar maus conselhos ou falar contra a sua posição. Às vezes não é nem falar contra, dar mau conselho. O cara está operando um minuto tem tendência de alta, mas eu estou operando no 5, a 5 é de baixo, então deixa o cara operar comprado lá, ele não está errado. Alvo de um minuto às vezes é 70, 80 pontinhos, né? Eu vou operar alvos maiores, né? E que os dois podem ganhar. Ninguém está querendo ferrar com o outro, mas isso pode atrapalhar. Um pode atrapalhar o outro. Então, cada um tem seu trade system, cada um tem seu time frame e cada um cuida do seu rabo. Simples assim. A gente só precisa falar com o mercado. O mercado diz o que a gente tem que fazer, né? E é o que eu falo, a maior parte das pessoas hoje não quer saber se o mercado é de alto ou de baixo, quer só saber se é hora de comprar ou de vender, né? Quer ganhar dinheiro em troca de nada, né? A maioria hoje em dia está viciado nesses modelos de sala caixa eletrônico, né? Pô, quero ganhar uma grana, deixa eu lá na sala para esse cara me passa uma call. Cara, isso não é trabalho de trader, pelo amor de Deus. Isso é coisa de vagabundo, que não quer estudar, não quer ter o trabalho de desenvolver o seu emocional, o seu controle, quer a coisa pronta, né? Aqui a questão do simulador, como eu mencionei mais cedo, do cara que acerta um tiro na haste de um cálice de vinho a 20 passos, tá? Que é o equivalente ao simulado. Quero ver acertar a haste do cálice com o cálice apontando a pistola para o seu coração. Aí eu quero ver. Por isso que não tem jeito de aprender se não for operando. Não tem jeito se não for operando, tá? Trader e o mercado, né? Quando ganhamos, isso, na verdade, isso aqui é uma síntese que eu tinha antes de eu botar esse capítulo só do Mark Douglas, né? Quando ganhamos, o mercado é fantástico. Quando perdemos, é manipulado. Olha só. É por quê? Porque é uma aposta. A gente ganha, perde, ganha, perde. Cara, a gente tem um trade system, a gente segue, às vezes vai dar stop e é isso aí. Vamos fazer isso todos os dias pelo resto da vida. Sem ódio, sem amor, tá? Claro que a gente se empolga, a gente brinca, a gente zoa, né? Pra, pra passar o tempo. Mas é uma coisa tranquila, fria, sem calor, relax, como tem que ser. Mais importante, a gente não quer ficar contra o mercado. Essa é a estratégia nossa. Não vamos ficar contra o mercado. O mercado está certo. O que que nos diz isso? A coisa mais estúpida já criada na análise técnica. A média móvel de 20 períodos. Acabou, né? Nem sempre uma operação vai dar lucro, mas pô, que ela sirva de aprendizado e que ela torne a gente um trader melhor, mais disciplinado, com mais controle emocional, né? Não é porque você perdeu que você estava errado. Tem coisas que não são previsíveis. Não é porque você perdeu que você está errado. As coisas mudam às vezes. Day trade, às vezes, se você não está atento às notícias, às vezes você está posicionado. Eu até falei para a galera que vou começar a botar alarme de notícias importantes, né? O problema é ter tempo de fazer isso. Mas às vezes você esquece que vai sair números de petróleo, PMI, alguma coisa que pode dar uma sacudida e periga você ter acabado de entrar e sai a notícia e você toma um stop de bobeira. Então você não estava errado, ele disse deu sinal. Mas aí com o tempo você começa, porra, eu não posso esquecer que eu não posso operar na hora do petróleo, eu não posso operar na hora do PMI, eu não posso operar na hora que a vovó Yellen fala.
né? Aí começa a mapear essas coisas, né? A chave para a gente ter resultados no médio prazo, longo prazo, é descobrir se a gente perdeu porque foi indisciplinado, ou porque o mercado simplesmente mudou de rumo, que acontece, acontece, né? É a hora que os trade system bons a favor de tendência dão stops. O mercado simplesmente virou de repente, porque o mercado não vira de repente. Quando está na tendência, a tendência ele não é virar de repente. Ele dá sinal de exaustão, fazer uma deriva, bater no alvo do Fibonacci, aí a gente já fez RP, aí começa a corrigir ali, aí perde a média, aí faz um pivô de baixa, pronto, aí você já começa a operar vendido. Agora, se de repente está subindo, vira de repente, alguma coisa aconteceu no day trade. Isso também acontece no swing, no gráfico diário. Né? Então a gente precisa saber se a gente perdeu por indisciplina ou se a gente perdeu porque o mercado virou de repente, mas a gente estava seguindo o trade system rigorosamente, tá ok? Olha aqui um exemplo. Eternite, papelzinho lá do Barsi. Acho que ele tem 5% da Eternite. Subindo forte. Pivôzão de alta aqui. Mastro e bandeira, ó. Olha que bacana. Ó. Rompeu resistência com gap. Gap de fuga, né? Ó. Fez uma consolidaçãozinha e rompeu. Coisa linda, ó. Ó. Que movimento bacana. Fez um pivôzão, ó. Ó o alvo de 100%. Ó, rompeu. Vai lá no alvo de 161,8. Lindo tecnicamente. Você comprou. Porra. STF manteve a lei em votação no plenário, na plenária do STF, que veta a comercialização de amianto simplesmente no estado que mais compra produtos da Eternit, que tem a construção civil mais forte do Brasil. Porra, acabou. Estopa, não tem jeito. Não fica rezando, estopa. Né? Claro, se você não tem uma estratégia de investidor como ele longo prazo, dividendos, de participar de reunião de acionista, etc. Se você está só tradando, acabou, zera, faz parte. Se você tem manejo de risco, tua posição não é grande, por mais que de repente você perca aí 20%, se você botou 10% do seu capital e você perde 20%, você perdeu 2%. Não é nada que vai te quebrar. Você vai ficar no máximo puto com o STF, tá? Agora, isso aqui é indisciplina. Não respeitou tendência, né? O mercado perdeu LTA, fez pivô de baixa, né? E aqui eu gosto de mostrar isso porque isso aqui é um dos maiores casos de insider information que eu já vi na minha vida, na minha vida, tá? Mas quem estava posicionado ainda com isso, com CEMIG, a culpa é sua, perdeu tendência, pô. Perdeu tendência e detalhe, aí mostra que havia insider já vendendo, por isso que perdeu com força, caindo, com gaps, né? Travou aí para alguém? Não, aqui tá na boa. Ah, beleza. Planejamento é fundamental para as operações. É fundamental. É fundamental. Tudo tem que ter planejamento na vida, principalmente esse nosso trabalho. Tá ok? Então, a gente estipula a saída, a gente sabe onde é o alvo, a gente sabe também das posições para não passar calor. Tem algum método? Tem trade system entrada e saída? Ou eu entro a galega e saio a galega? Eu tenho objetivo para operar ou estou entrando pelo jogo, pela adrenalina? Faço 50 operações por dia. Quando eu tomo stop, eu descubro por que eu tomei stop, se eu fizer uma coisa errada, se o mercado virou. A gente faz tudo, a gente cumpre todas essas etapas aqui, a cada operação, tem que cumprir. Né? Falhar em planejar é a mesma coisa que planejar falhar. Essa frase, para mim, é sensacional. Esses jogos de palavras são aqueles para ficar gravado a ferro quente na cabeça da gente. Falhar em planejar é igual planejar falhar. É muito forte essa frase. Então é isso, meus amigos. Faltando aí 5 minutos para as 11, consegui cumprir o cronograma.
muito bom. Tava com medo de terminar meia-noite, que às vezes eu me empolgo, somente com exemplos, tá? Mas é isso. Aqui a gente termina um módulo de finanças comportamentais, 4 horinhas. Tem muito mais coisa. Se vocês quiserem, vocês têm 4 horas aí que eu botei no projeto, desse treinamento, 4 horas daqui a um mês para tirar dúvidas. Mas eu acho que quando eu fazia isso das 4 horas de dúvidas é porque eu não tinha a sala ao vivo, né? Então acho que é lá que o lugar ideal para tirar dúvidas. Eu gostaria de pegar aí essas 4 horas daqui a um mês com vocês e mostrar esse material aqui, tá? Que eu acho que complementa bem esse lado do comportamental. Eu acho muito bacana esse trabalho aqui que eu peguei com um amigo meu, um trader lá de um alemão, né, mas mora em Singapura. Eu queria pegar as 4 horas daqui a um mês e trabalhar com vocês os estágios de evolução de um trader, que eu acho muito bacana. E aí a gente tira as dúvidas na sala, tá? Então aqui a gente fala do primeiro estágio, que é a incompetência inconsciente, depois da incompetência consciente, que é o segundo estágio, você já sabe que você é incompetente, começa a querer corrigir isso, né? Aí tem todas as etapas, né? Só dando uma pincelada aqui para vocês terem uma ideia, ó. Incompetência inconsciente. Vou passar rápido, né? Começa como todo mundo, abre uma conta e faz trade pelo HB, toma decisão com base em aposta, processo decisório mais sofisticado e inexistente, nunca admite que não sabe nada, né? É o início de todo mundo. Abre o gráfico e sai operando aleatoriamente sem trade system, misturando uma porrada de setup, mas não é trade system, é setup, é diferente, tá? Esse é a incompetência inconsciente. Aí depois vem a incompetência consciente, beleza? Terceira etapa, a ficha cai. E aí vamos para a quarta etapa, competência consciente. E aí a última etapa, competência inconsciente, né? Que é onde é o estágio que eu quero levar todo mundo da sala, o mais rápido possível. Normalmente isso leva-se anos, mas acho que a gente em grupo tem como acelerar esse processo. Operar é chato, é burocrático. Nesses estágios passaram anos de tela. Testamos centenas, milhares de vezes o nosso trade system. Sabe exatamente como funciona e operar agora é simplesmente um jogo de paciência, de espera. O nosso trabalho é de ficar focado, sabendo que a gente não vai acertar todas, mas a gente não se preocupa com as perdas, desde que a gente siga nossas regras, porque a gente sabe que o trade system é vencedor. Então, perdas fazem parte em poucas quantidades, bem poucas quantidades e com losses pequenos e dentro das regras, tá? E operar é simplesmente passar o dia procurando por padrões, reconhecer os nossos padrões do nosso trade system, risk management e o autoaperfeiçoamento diário, todos os dias, através do diário, tá ok? Então, se vocês quiserem, daqui a um mês, em janeiro, eu faço 4 horas com isso ao invés das dúvidas. Se não, a gente faz daqui a um mês as dúvidas. Mas eu acho que a gente pode tirar muito dessas dúvidas na sala de aula durante a semana que a gente vai operar ao vivo e a cores com gráfico real. Tá ok? Então, com isso, fica encerrado o módulo aí de finanças comportamentais. E amanhã a gente começa a análise técnica pura, simples, clássica, na veia. O mais importante vai ser visto amanhã, por incrível que pareça. Sábado o dia inteiro a gente vai ver as coisas que melhoram a nossa análise. Mas o mais importante, o mais fundamental, por isso que eu dei esse nome, não é trocadilho aí com análise fundamentalista não, é porque é fundamental que vem de fundação, de base. O mais importante de tudo a gente vai ver amanhã na noite de sexta-feira. Tá ok? Bom, eu vou dar um stop aqui na gravação para tirar dúvidas e vou dar um stop aqui rapidinho para também diminuir o delay para a gente conseguir se falar pelo chat, tá bom?